Olá, seja muito bem-vinda ao Se Vestindo com Joquime. Nessas lives eu vou discutir estratégias de imagem pessoal para você nunca mais ter dúvida do que vestir, principalmente para você que mora fora do Brasil, ok? Eu sou Juliane Kimi e o tema de hoje é como evitar o efeito cebola no frio morando fora. Vamos chegando aqui que eu já vou começar o tema. Bom, primeiro de tudo, afinal, o que seria esse efeito cebola? Imagina literalmente uma cebola aí, gente. Uma cebola, se você cortar ela e olhar assim no meio, ela vai ter várias camadas, né? Antes mesmo de você cortar, você não tem que tirar a casca dela. Depois, conforme você vai tirando, não vai saindo um monte de camadas ali? Pois é, imagina você no frio, principalmente por aqui na Europa, colocando um monte de roupa, segunda pele, uma blusa de lã, depois um casaco, um cachecol e luva, etc. E você vai criando aquelas camadas ali para você, obviamente, se sentir mais quentinha, certo? Agora, imagina essa situação, você entrando num museu, em algum restaurante. O que acontece? Normalmente, aqui na Europa, no Japão, por exemplo, em lugares que faz um pouco mais de frio, diferente do Brasil, os ambientes eles são climatizados. O que é, afinal, ambiente climatizado? Tem aquecedores não só nos lugares internos, mas também quando você vai comer, por exemplo, num restaurante na parte de fora, tem aqueles aquecedores externos. Então, todo lugar que você entra, seja numa loja, seja num restaurante, num museu, você vai acabar tirando aquele monte de casaco ali, ou seja, você não tem necessidade de estar tão agasalhada, tão quentinha naqueles ambientes como, por exemplo, você faria no Brasil, porque no Brasil, por mais que lá no sul faça frio também, às vezes 0 graus, até menos, tem lugares aí que nevam, mas é uma minoria. Então no Brasil não está acostumado, os lugares não estão acostumados a serem climatizados dessa forma como aqui na Europa, como no Japão, por exemplo, vários lugares aí dos Estados Unidos, porque você não tem necessidade no maior período aí de tempo estar agasalhada mesmo dentro dos ambientes. Quantas mulheres eu não escuto falando assim, eu tô passando frio mesmo dentro de casa. Quantas vezes em junho, julho, eu não fiz videoconferência, né? Vídeo aí por WhatsApp com a minha mãe, por exemplo, e ela tá lá toda agasalhada, toda encapotada mesmo dentro de casa. Isso é uma coisa que não acontece principalmente aqui na Europa. Eu agora, estamos em quase fevereiro, estamos no final de janeiro, e olha só como que eu tô dentro de casa. Era para eu estar extremamente encapotada, agasalhada, se fosse, por exemplo, no Brasil, porque agora a sensação deve estar -2, -3, tá, gente? Então, esse efeito cebola aí é justamente essas camadas que você acaba criando, que você acaba colocando para você se sentir quentinha. Mas aqui fora do Brasil, você não tem necessidade de fazer isso, tá? E o que acaba acontecendo quando você vai, por exemplo, entrar no museu principalmente? Tem como você deixar o seu casaco ali, né? Normalmente você paga, inclusive, para deixar o seu casaco ali, ou senão você acaba carregando o seu casaco ali no braço durante o seu passeio inteiro. Isso provavelmente não vai ser muito confortável, principalmente se você vai andar, por exemplo, no museu, né? Então, esse efeito cebola aí são justamente essas camadas que você acaba criando para você ficar quentinha e você acaba tendo que tirar muitas vezes, não só o casaco, mas 2, 3 camadas aí de roupa para você se sentir confortável dentro de um ambiente fechado, tá? A questão aqui é, quais são os maiores benefícios de você evitar o tal do efeito cebola morando fora do Brasil? Primeiro ponto, você vai estar quentinha quando você precisa e você não vai morrer de calor dentro de um ambiente fechado, ou
você também não vai sentir frio na parte de fora. Que nem eu te falei, se você tem segunda pele, imagina aqui comigo, segunda pele, casaco de lã, mais uma blusa mais fina e mais um casaco, imagina o que vai acontecer quando você entrar nesses ambientes que são climatizados aqui. Você vai morrer de calor, gente. Quantas vezes, quando eu não morava aqui fora, que eu vinha viajar aqui para a Europa, principalmente no começo, eu cometia esse erro. Quantas vezes eu não entrei em algum museu, fiquei carregando aquele casaco ali extremamente pesado e ainda assim eu tava morrendo de calor. Por quê? Porque você acha que você precisa de um monte de camada de roupa para você se sentir quentinha, mesmo quando você está fora, né? Quando você está passeando e você não lembra que aqui dentro desses ambientes você não precisa estar toda encapotada desse jeito, né? Então, o maior benefício, eu diria, é que você não morre de calor nesses ambientes fechados, tá? Segundo ponto, você vai economizar dinheiro e tempo. Como assim? Primeiro ponto, por que dinheiro? Quando você evita de ficar fazendo várias dessas camadas, né, de segunda pele, mais um casaco, mais uma roupa de lã e tudo mais, você passa a não precisar mais daquele monte de roupa e mesmo assim você se sente quentinha. Porque você só precisa de, ó, eu dando spoiler aqui, você só vai precisar de 3 camadas para você se sentir quentinha e você não passar calor nesses ambientes fechados. Ou seja, você não precisa de um monte de roupa. Principalmente essas peças de segunda pele costumam ser um pouco mais caras, né? Elas têm um preço um pouco mais elevado por ter tecnologias embutidas aí nos tecidos e você acaba gastando até mais dinheiro para você fazendo essas camadas aí. E por que tempo? Tempo tanto para colocar, que você tem que colocar a segunda pele, mais uma blusa de repente de lã, uma blusa de frio e mais um casaco. E depois para tirar nesses lugares, você precisa tirar o casaco, de repente a blusa de lã. E muitas vezes, quantas vezes alguém já não foi pro banheiro para tirar a segunda pele, para tirar aquela blusa que tá lá embaixo que você tá morrendo de calor. Imagina você fazendo isso num restaurante. Você quer chegar no restaurante, muitas vezes, sentar, comer e ficar ali curtindo a comida, tomar um vinho. Principalmente se você toma uma bebida alcoólica, muitas vezes você acaba até mesmo ficando, né, com um pouco mais de calor. E com esses efeitos cebolas aí, com um monte de roupa, o que vai acontecer? Você vai morrer de calor. E você vai ter que ficar tirando um monte de roupa, certo? Então, terceiro benefício que você tem evitando esse efeito cebola morando fora. Terceiro você não vai ficar carregando o que você não precisa. Eu já dei um exemplo aqui de quando você vai para um museu, que você carrega o seu casaco ali. Que às vezes você não quer pagar a taxa para deixar o seu casaco ali guardadinho, certo? Ou muitas vezes você tem que tirar a parte de baixo, colocar dentro da bolsa, aí fica mais pesado. Você não precisa carregar aquilo que você não precisa. Uma vez estando no corpo, você não sente muito, né? Porque tá distribuído todo no seu corpo ali aquelas peças. Mas se você tira e começa a carregar a coisa no braço, na bolsa, no bolso, às vezes, começa a pendurar as coisas em você acaba sentindo aquele peso. Então, você também passa a não precisar ficar carregando aquilo que você não precisa, tá? O quarto benefício é o quê? Você se sentir, ficar mais estilosa, mais arrumada, principalmente aí para suas fotos de viagem. Porque o que acontece com o efeito cebola? Se você tá, por exemplo, com uma segunda pele ou com uma blusa um pouco mais fina na parte de baixo, se você coloca uma blusa, por exemplo, decotada, um pouco mais decotada como essa, muitas vezes acaba aparecendo uma parte da blusa, né? Ou se não, você coloca uma blusa em cima da outra que aparece uma parte aqui, uma parte ali que não tá combinando e fica aquela mistura de um monte de coisa e muitas vezes você pode não se sentir arrumada, você pode não se sentir estilosa ali para você tirar uma foto bacana, principalmente quando você tá viajando, né? Eu lembro das minhas primeiras viagens para a Europa, que a mais assim marcante para mim
foi quando a gente veio para a França, foi a primeira viagem. Foi a minha primeira viagem aqui para a França e a conexão foi em Amsterdã. Só que tava muito frio, em Amsterdã. E eu, totalmente inexperiente com essa questão do frio aqui na Europa, e tinha me esquecido totalmente dessa conexão em Amsterdã, porque se eu não me engano era 8 horas, 9 horas, então a gente podia sair do aeroporto, dar uma volta, né? E isso eu tô falando, gente, de quase 10 anos atrás. O que aconteceu? Eu tive que comprar roupas, porque eu tava morrendo de frio, eu só tava com um único casaco. Inclusive, eu tive que comprar uma meia que eu tive que colocar junto com uma sapatilha. Eu tava andando de sapatilha, gente, eu acho que num clima de agora, tá? -1, tava nevando. Imagina eu de sapatilha, com uma meia até no meio da canela, escrito Amsterdã, que foi a primeira coisa que eu encontrei ali na lojinha da esquina. E eu tava com várias roupas ali, eu tava com várias camadas, mas mesmo assim eu tava morrendo de frio. Então eu tava desarrumada, passando frio, aí eu entrava nos lugares, eu tinha que tirar aquele monte de camada, então ao mesmo tempo que eu tava passando frio, eu também tava passando calor. Então esse efeito cebola, gente, principalmente se você mora fora, principalmente se mora na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, que tem essa climatização e fora, né, dos lugares é frio, você só vai passar extremamente calor ou só vai passar muito frio. Você nunca vai conseguir ter um meio termo aí com esse efeito cebola que você vai fazer, tá? Então, o maior benefício, um dos maiores benefícios também é que você vai se sentir arrumada, você vai se sentir estilosa mesmo, tá? Estando dentro ou fora ali do ambiente, tá? Aí, talvez você possa pensar aqui, tá, Jo, mas por que não comprar um casaco super quente, então, só? Por que só não comprar um casaco extremamente quente, que aí eu chego nos lugares e só tiro o casaco? Muitas das vezes, esses casacos que têm muita tecnologia, camadas aí para você conseguir ficar quentinha, principalmente em neve, nesse frio que tá fazendo agora, de sensação de -2, -3, às vezes eles não são assim tão bonitinhos, eles não são tão estilosos, muitas vezes não é do seu estilo, e você não consegue ter esses benefícios, principalmente, de você se sentir bem arrumada, de você querer, de repente, tirar alguma foto, que você está viajando num restaurante, etc. Porque o que acontece muitas vezes? Ah, eu tenho aquele casaco lá super, hiper, mega quente, que eu vou conseguir só tirar ele nos ambientes e tá tudo certo. Mas, pelo fato dele ser, muitas vezes, com valor um pouco mais elevado, dele ser extremamente quente, o que você vai fazer? Você muitas vezes compra aquele casaco preto, aquele casaco um pouco mais esportivo, que não é do seu estilo, aquele casaco que é do pescoço até o pé. Vai te esquentar? Vai te esquentar. Mas será que isso vai fazer com que você se sinta arrumada? Será que isso vai fazer com que você seja prático para você no seu dia a dia? Para todos os dias ali, para todas as ocasiões. Às vezes você tem algum evento, você chega naquele ambiente, naquele evento, com aquele casaco super, hiper, mega quente, mas que não tá muito ali encaixado, né? Não tá adequado. Você acaba não tendo um look bacana, um estilo bacana. Então, nem sempre comprar um único casaco extremamente quentinho, muito quente, super quente, também funciona, tá? Então, tem que tomar cuidado com alguns pontos aqui que eu vou falar. E os dois maiores erros que normalmente uma mulher comete em relação ao efeito cebola, que ela não consegue evitar esse efeito cebola, acaba piorando na verdade. Achar que você precisa usar, primeiro, uma segunda pele. O que é a segunda pele? São aquelas blusas, normalmente um pouco mais finas, que tem uma certa tecnologia para você se esquentar muito bem. Só que, se você não vai para um ambiente de neve, por exemplo, se você não vai esquiar, se você não vai ficar 100% do tempo fora,
Abaixo de 0, abaixo de às vezes -5, gente, aquela segunda pele, você vai cozinhar naquilo. Não tem necessidade nenhuma de você colocar aquela blusa, aquela camada por baixo das suas roupas, porque você vai se sentir muito, muito, muito quente. Você vai cozinhar naquela segunda pele, principalmente se você vai passear, se você vai andar. Aí você chega num restaurante, você entra num museu, você vai entrar em qualquer outro lugar que está um pouco mais quente, você não vai conseguir tirar aquela segunda pele. Se conseguir, você vai ter que ir pro banheiro. Aí lá vai você, né? Descamar as cebolas, as camadas da cebola, né? Quem nunca? Aí tira o casaco, aí tira uma pele, aí tira a segunda pele, aí coloca tudo de novo, aí enfia aquela segunda pele no bolso, na bolsa, enfim, é uma coisa só. Então, um dos maiores erros é achar que você precisa de uma segunda pele morando fora, principalmente se o país é frio. Isso não precisa, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, segura aí. E o segundo maior erro, que eu já falei aqui, é achar que você precisa de um casaco de neve. O que é esse casaco de neve? É aquele casaco que, às vezes, até mesmo você não consegue nem andar, né? Que você vai parecer um boneco Michelin andando. Ele vai te esquentar? Ele vai te esquentar. Mas, de novo, você vai se sentir arrumada? Você vai se sentir estilosa? Será que aquele casaco ele vai funcionar para você uma boa parte do ano? Para quem mora na Europa, Japão, Estados Unidos e faz frio normalmente, mais de 6 meses, 7, 8 meses, um casaco de neve não necessariamente vai ser prático durante o ano inteiro. Que às vezes você só vai entrar no carro, se deslocar, chegar no lugar, sair, você só precisa de algo ali para te esquentar naquele momento. E para você viajar, para você andar por aí, você não vai precisar daquele casaco grandão, aquele casaco extremamente quente, aquele casaco que parece que você está indo esquiar. Tá? Então, o segundo maior erro é achar que você precisa de um casaco desse tipo. Não precisa, não precisa. E se você tá pensando, tá, Ju, já entendi que não precisa de segunda pele, não precisa de um casaco tão extremo assim, então eu vou passar frio por aí? Se eu não fizer essas camadas cebolas aí, eu vou passar frio? Não. Então, por onde começar? O como fazer para você evitar esse efeito cebola, para você nem passar muito calor e você nem passar frio? Porque eu, particularmente, eu detesto passar frio, gente. Eu não consigo simplesmente raciocinar quando eu tô passando frio. Não sei vocês. Calor eu ainda aguento. Agora, passar frio para mim, não dá. Então, por onde começar a evitar o efeito cebola? Primeiro, entenda como fazer sobreposições inteligentes. Exatamente isso. As pessoas esquecem que tem como fazer, ou muitas vezes não sabem que tem como você fazer sobreposições inteligentes. O que seria sobreposições inteligentes? Imagina aqui comigo um sorvete de 3 camadas, tipo Magnum. Imagina o Magnum. Quando você consegue fazer escolhas inteligentes das roupas, de tecidos, fazer as sobreposições corretas, é quando você consegue ficar quentinha em ambientes frios, consegue ficar fresquinha em ambientes quentes, fechados, e ainda assim ficar estilosa. Vou dar um exemplo aqui. Se por acaso eu for sair hoje, que tá com uma sensação aí de -3, tá com uma sensação aí de 0, tá bem frio. O que eu posso fazer? Só que eu vou num restaurante, só que eu vou na casa de algum amigo. Você vai pensar nessas 3 camadas. Uma blusa fina ou de meia estação, como essa que eu tô aqui. É um tecido fino, só que ela tem manga, então eu posso muito bem usar, por exemplo, agora. Então, uma blusa de meia estação. Segunda camada, algo que você consegue ficar ligeiramente aquecida. Pode ser um colete de lã. Tá muito na moda agora, né? Aqueles coletes de lã. Ou até mesmo
Um vestido sem manga também, de lã, também é uma segunda camada. Alguma blusa que seja um pouquinho mais quente, ou alguma peça, alguma terceira peça, ou eu diria uma segunda peça, que seja um pouquinho mais quente que essa daqui que você tá, que você não vai morrer de calor ali. E que ainda assim vai adicionar um estilo. Se você colocar um colete de lã, ele vai aparecer a manga. Se for em V, ele vai aparecer a gola. Se for uma blusa de lã, mas que tenha trama maior, por exemplo, ele vai aparecer a cor que está na parte de baixo. Só que apesar de você estar mais protegida, você não vai morrer de calor. E vai fazer uma outra camada aí. Terceira camada. 1, 2, 3. A terceira camada é o mais importante, eu diria, que é o casaco que você vai escolher para aquela ocasião, para aquele clima, que você vai conseguir colocar e evitar que entre o frio, mas ao mesmo tempo você ficar estilosa. Um casaco de meia estação para o frio. Por que você não vai passar frio mesmo com essas três camadas, mesmo não tendo uma blusa segunda pele, você não tendo o casaco de lã? Porque eu vou te falar agora um último segredo para você evitar de ter o efeito cebola, ao mesmo tempo ficar quentinha, estilosa e não passar calor também nos lugares. Primeiro ponto, essas três camadas, principalmente um casaco meia estação para o frio, ou seja, que tenha um bom forro, que muitas vezes um sobretudo abaixo ali do joelho, só que tenha uma cor bacana, que tenha uma estrutura legal. Não esses casacos de neve, esses casacos esportivos. Eles vão esquentar? Vão, mas a questão é que você não vai estar bem arrumada, certo? E quais são os efeitos aqui? Ah, a quarta etapa que eu falei aqui. Eu falei 1, 2, 3 e a quarta etapa. Como é que você vai lembrar disso? Sabe aquela musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Pois é. Esses são os 4 pontos que você vai se lembrar de aquecer. Cabeça, você pode usar alguma touca, você pode usar alguma faixa, você pode usar um chapéu de frio, você pode usar uma boina. Tem vários acessórios de frio que, além de fazer com que você fique quentinha, você vai também conseguir adicionar estilo naquele look. Você vai parecer mais arrumada. Então tem esses dois efeitos: faixa, chapéu, boina, uma touca, mas não aquela touca que você compra e vai ser essa daqui mesmo, preto, qualquer uma, que vai combinar com tudo. Não, gente. Pensa num acessório, em algo que você vai colocar na sua cabeça que vai adicionar um ponto de cor de repente, que você vai se sentir mais arrumada, que tem a sua cara. Evita esses acessórios que vai combinar com tudo. Porque no final das contas não combina com tudo. Vai ficar aquele ponto preto ali na sua cabeça. Você vai tirar uma foto, vai ficar aquele negócio mais ou menos. Tudo que você coloca no seu corpo manda uma mensagem pro seu cérebro. E quando você não coloca algo que te faz bem, algo que é do seu estilo, algo que você se sinta arrumada, você tá mandando mensagem pro seu cérebro, muitas vezes, que você não tá se cuidando, que você não liga para você. É o inconsciente falando. Então, tudo que você coloca no seu corpo, lembre-se, coloque algo que você goste, coloque algo que você vai se sentir bem, que você vai se sentir estilosa, que você vai se sentir arrumada. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia, na sua postura, que isso muda, tá? A sua postura, muda o seu comportamento. É comprovado isso, gente. Não tô falando aqui de, porque eu faço consultoria de imagem, você tem que estar bem arrumada. Não, é comprovado que o que você coloca no seu corpo manda mensagem para o seu cérebro e isso reflete no seu comportamento, nos seus pensamentos, no seu sentimento, tá? Então, ó, cabeça, ombro, joelho e pé. Já falei da cabeça, certo? Por que ombro? Quando você esquenta essa parte aqui, ó, que é do pescoço e principalmente aqui essa parte do peito, você se sente mais quentinha. Não é à toa, né, que as pessoas usam cachecol, que as pessoas usam aqueles lenços um pouco maiores. Então, esse é um segundo item, segundo acessório que você pode usar
para te esquentar, que não vai fazer volume no seu guarda-roupa, que não vai fazer volume na hora se você precisar tirar para você carregar. E não só cachecol, né, normal, mas também aqueles lenços maiores, né, bem quadradões assim, eu não sei como é que é pachimina que fala, né, mas aqueles lenços maiores, você consegue usar de várias formas. Você não necessariamente precisa só enrolar no seu pescoço, ficar aquele negócio aqui, né? Parece que você tem 3 pescoços. Não. Tem como você, por exemplo, jogar ele no seu ombro, colocar um cinto. Você vai fazer com que evite de entrar ar aqui. Às vezes você tá com um casaco um pouco mais aberto, né? Não aqueles que fecham aqui no pescoço. Então, ele vai evitar com que entre friagem aqui no seu pescoço, aqui no seu peito, e ainda assim você vai estar bem arrumada. Você vai dar um toque aí de estilo. Tem várias formas de você amarrar, de você dobrar esses lenços que fica diferente. E evita de comprar aqueles lenços pretos, tá? Preto não é todo mundo que combina. Vou fazer uma outra live sobre isso. Então, compre uma cor bacana, que você goste, que realça a sua beleza. Eu falo muito aqui de coloração pessoal e não é à toa, tá? Tá direto ali perto do seu rosto, ok? Echarpe, muito obrigada, Carmen, muito obrigada. Echarpe, tá? E echarpe não necessariamente aqueles mais fininhos, tá? Você pode também usar lenços para amarrar aqui no pescoço, só para fazer aquele charminho. Na época de meia estação, por exemplo, usar esses lenços mais fininhos só para amarrar aqui no pescoço, gente, fica uma graça. Além de ficar uma graça, também, né, dá uma protegida aí na garganta, no pescoço. Eu sou uma pessoa que eu não funciono se essa parte aqui, ó, me incomoda muito, se essa parte aqui estiver aberta, ou se eu estiver passando frio nessa parte, principalmente aqui. Então, se eu coloco um lenço, eu coloco uma echarpe, se eu coloco uma echarpe grandona, isso vai fazer com que dê aquele toque de estilo e você vai ficar quentinha e você não vai precisar ficar carregando um monte de coisa. Você pode também colocar essas echarpes e prender com um broche, também dá um outro toque. É um segundo acessório que as pessoas não exploram muito e que você pode explorar para ficar quentinha, para ficar estilosa e não morrer de calor nos lugares fechados. Você não precisar ficar fazendo aquelas camadas, né? Efeito cebola, tá? Aqui, cabeça, ombro, joelho e pé. Opa, joelho e pé. Joelho, por que joelho? Às vezes você compra um casaco super, hiper, mega quentinho. Aí ele vai só até o meio aqui do quadril. Não cobre nem a bunda. Gente, você vai passar frio. Você vai passar frio. Eu tenho um casaco que ele nem é tão grosso assim. Ele é um pouco mais estruturado, aqueles casacos mais estruturados, aberto aqui em V. Ele tem um cinto aqui para amarrar e ele cruza aqui, né? E ele é naquele tecido mais estilo lã, só que ele é mais estruturado. Esse casaco, apesar dele não ter tanto forro, não ter nenhuma tecnologia e tudo mais, ele vai até o meu pé. Ele esquenta muito, porque ele evita com que entre vento, com que bate vento. Então não adianta você ter um casaco muito quentinho, principalmente aqueles fofinhos, né, que não sei se ainda tá na moda, também nem na moda ainda, mas ele é muito prático, porque muitas vezes você até enrola, coloca dentro da bolsa, mas aí o casaco chega no meio da bunda. Você vai passar frio. Aí é óbvio que você vai ter que colocar uma meia calça de lã, mais uma calça e mais uma meia, que o casaco vai até no meio da cintura. Então, lembre-se disso. Se você quiser um casaco que você possa usar meia estação para o frio, que você não vai precisar ficar fazendo esse monte de camada de efeito cebola, lembre-se disso. Um casaco que vai pelo menos até o seu joelho, ele provavelmente vai te servir mais em termos de praticidade. Você vai provavelmente usar mais ali na meia estação, até mesmo no frio, porque aí vai depender do que você vai colocar por cima, dependendo da blusa que você colocar por baixo, que nem eu falei, né? A segunda camada vai te aquecer mais. As escolhas que você vai fazer nessa combinação dessas 3 peças que é a chave, tá? Então, ó, ombro, ó, cabeça, ombro, joelho e pé.
O pé também é um ponto muito importante. Quantas vezes eu deixei o meu pé de lado e passei um baita frio? Tava toda encapotada aqui, ó, da cabeça até o joelho, mas meu pé tava gelado. Então, o pé, lembre-se, compre um sapato que vai esquentar bem, colocar uma meia ali bacana. De repente, investir numa meia que se esquente vai sair muito mais barato do que você, inclusive, comprar um casaco com baita tecnologia de neve que esquenta e tal, 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 tal. Provavelmente vai sair mais barato, né? Então, um sapato, uma bota que vai te esquentar e também meia que vai conseguir fazer essa função. Quando você tem esses 4 pontos do corpo muito bem cobertos, você não precisa ficar fazendo aquele monte de camada. E você vai se sentir arrumada, tá? Passei por isso em Amsterdã em abril. Morri de frio com um corta-vento grosso, mais curto. Estilosa, mas morri de... Tá vendo, Carmen? A gente tem uma história muito parecida com Amsterdã. Eu acabei de falar sobre Amsterdã aqui da primeira vez que eu vim passear na Europa, do Brasil, que eu tava com uma sapatilha. Eu tava com casaco, eu tava com cachecol até, mas eu tava com uma sapatilha, gente. Morri de frio. Tive que comprar uma meia escrita Amsterdã, toda colorida. Tava horrível aquilo. Mas, nem assim, eu consegui ficar quentinho. Só que eu não conseguia comprar mais nada, porque a gente estava numa conexão indo para França, indo para Paris. Então era a alternativa que tinha. Tava nevando, eu tava morrendo de frio, né? Então, ó, tá vendo? É um corta-vento. Corta-vento são casacos normalmente que são um pouco mais caros, que tem toda a tecnologia ali do tecido e tudo mais. Dependendo da marca, então, o preço vai lá para cima. Só que mesmo assim, a Carmen passou frio. Por quê? Porque ele era curtinho, tava com a bunda, a perna tudo para fora. Então, esses 4 pontos, cabeça, ombro, joelho e pé. Se você tá com esses 4 pontos aí bem cobertinhos, você tá feita, ok? E aqui, ó, quais são os efeitos colaterais de evitar aí o efeito cebola? Que evitando esse efeito de cebola gera? Eu já falei aqui de você ficar mais estilosa, de você ficar quentinho, de você não precisar ficar carregando coisa. Mas tem outras coisas aí, tem outros benefícios que você consegue obter evitando esse efeito cebola, tá? Primeiro ponto, você vai ter mais espaço no seu guarda-roupa. Por que você vai ter mais espaço no seu guarda-roupa? Primeiro que você não vai ter mais aquele monte de roupa para você precisar fazer essas camadas. Você não vai precisar ter essas roupas que você só usa no extremo frio, segunda pele, um corta-vento. Quantas vezes você usa isso no ano? Aí você vai ter um espaço ali no seu guarda-roupa só por conta dessas peças que você não usa toda hora. Que você só usa 1, 2, sei lá, 3 vezes em alguma viagem que você vai fazer aí. Será que tem necessidade disso? E aquele monte de roupa para você fazer aquele monte de camada para você se sentir quentinha sem necessidade. Então, primeira coisa que você vai ter mais espaço no seu guarda-roupa, tá? Segundo, você vai se vestir mais rápido, gente. Fala pra mim, o que é mais rápido? Você vestir 3 camadas de roupa, mais os acessórios, ou colocar 5 peças, depois ter que tirar em algum lugar? Qual que é mais rápido? E mesmo que você use só 3 peças, tendo a segunda pele, mais algum colete, mais um corta-vento, um casaco grosso, para que você vai vestir todas essas roupas que não te fazem bem, que você não se sente bonita, que você não se sente arrumada, sendo que você pode ter outra opção? É o que eu normalmente falo para as minhas clientes. Eu acabo vestindo qualquer coisa ali rapidinho porque eu não tenho tempo. Aí eu falo, tá, você vestir uma camisa bonita, uma camisa que é do seu estilo, que você se sente bem, não é a mesma coisa que você vestir uma camiseta mais ou menos, às vezes até mesmo desgrenhada, que não vai te trazer nenhum benefício, que não vai te deixar bem arrumada? Não é o mesmo tempo de se vestir? Por que você vai escolher o pior, sendo que você pode escolher o melhor? É a mesma coisa. Por que você vai vestir essas peças que você não se sente arrumada, sendo que você pode ter essa outra opção? Então você vai se vestir mais rápido do que quando você sai colocando um monte de camada, tá? Terceiro benefício, terceiro efeito colateral aqui. Você vai usar
uma peça em várias estações e várias situações aí. Eu dei o exemplo aqui do sorvete de 3 camadas, certo? Eu não dei. O que eu falei aqui? Eu falei de uma blusa como essa, de uma segunda peça que vai ser ali uma blusa, um colete de lã, mas que a trama não seja muito fechada, e um casaco que funcione em todas as ocasiões para você, certo? Meia estação para frio. Se você separar cada peça ali, você vai conseguir, dependendo da composição que você fizer, você vai conseguir usar num ambiente um pouco mais frio, você vai conseguir usar num ambiente um pouco mais calor. A chave aqui é você conseguir fazer essas sobreposições de acordo com o clima, de acordo com a estação que você tá. Essa blusa aqui, eu usei praticamente o ano inteiro. Eu comprei essa blusa aqui quando eu tava grávida de uns 5, 6 meses, ou seja, faz 10 meses. E eu continuo usando ela. Eu continuo usando mesmo agora que tá frio. Eu saio com ela. Eu não uso só em casa essa blusa. Ou seja, quando você faz escolhas inteligentes, você consegue multiplicar o seu guarda-roupa também de forma inteligente. Porque a chave aqui é você fazer essas sobreposições com essas roupas de meia estações e os acessórios corretos. Você evita o efeito cebola e você também consegue multiplicar o seu guarda-roupa. Ou seja, você não vai precisar ter aquele guarda-roupa cheio de coisas, lotado, sendo que você mal usa o que você tem no seu guarda-roupa, tá? E a quarta e última coisa aqui, um quarto e último efeito colateral que evitar o efeito cebola gera. Você vai conseguir ter mais opções de looks com menos peças, que nem eu falei aqui, que a chave está na sobreposição. Um exemplo, se tiver um clima de uns 12 graus, 15 graus, o que eu posso fazer com essa blusa? Que eu já fiz muitas vezes. Eu já cheguei a colocar uma jaqueta jeans e um colete de pelo por cima da jaqueta jeans. Alguém aqui já chegou a fazer uma composição dessa, uma sobreposição dessa? Para um ambiente entre 10 e 15 graus, para mim, pelo menos, esse é o ideal. Eu fiz uma composição de look diferente, com o meu estilo, e eu tô quentinha. E ao mesmo tempo eu não vou morrer de calor. Porque se eu entrar num ambiente fechado, em algum restaurante, eu posso muito bem tirar minha jaqueta jeans junto com o meu colete de pelo. Então não vou ficar gerando volume com duas coisas e etc. E quando for sair, eu posso colocar os dois também. Porque a jaqueta jeans, ela não vai esquentar tanto quanto um casaco, né, mais fechado, um pouco mais quente, mas o colete faz esse papel. Porque com 12, 15 graus, pelo menos pra gente que mora aqui na Europa, que já tá um pouquinho mais acostumado com frio, um colete em cima de algum casaco, meia estação, é o suficiente para você aquecer aonde? Aqui, ó, essa parte aqui do corpo, tá? Então, você consegue ter mais opções de looks com menos peças. Porque a chave, de novo, é você fazer sobreposições inteligentes e cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês vão dormir com essa musiquinha na cabeça. Vocês nunca mais vão esquecer, certo? Fez sentido aqui para vocês, gente? Vocês já chegaram a pensar o quanto uma sobreposição de roupas, de peças, terceiras peças, 3 camadas assim simples, poderia multiplicar tanto assim um guarda-roupa, né? Então, evitar esse efeito cebola não só evita com que você morre de calor em algum lugar, né, em ambiente fechado, ou passe muitas vezes frio em ambiente aberto, porque você vai evitar de usar aqueles casacos curtinhos, o corta-vento, que não cobre a bunda, né? E mesmo assim você acaba sentindo frio, mas também traz outros benefícios aí que talvez você nunca imaginou. Você economiza tempo, dinheiro, espaço no seu guarda-roupa, você se sente estilosa, bem arrumada, e você também tem mais opções de looks aí com menos peças, ok? Bom, gente, a live de hoje é isso. Como evitar efeito cebola. Se você não assistiu a live desde o começo, fica de olho por aqui no Instagram, que eu vou postar depois, tá? Se você gostou dessas dicas, eu aposto que você conseguiu ter alguma luz aí sobre como se vestir melhor, sobre como não ter dúvida aqui do que vestir nessas ocasiões, principalmente morando fora do Brasil, tá?
essa semana, na quinta-feira, vai ter mais uma live. Depois eu posto aqui o tema, mas essa série de lives de se vestindo com Juquine vai continuar, tá? Então fique de olho por aqui, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de hoje de vocês e até mais. Beijo, tchau, tchau.